Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Os Dias da Minha Mocidade, um programa de jovens, feito por jovens, para você, jovem. Não importa a idade que você tenha, a juventude, está aqui na cabeça. Nós temos audiência em irmãos de todas as idades, dos 8 aos 80 e mais de 80 anos, que nos acompanham, que assistem o programa, que mandam um abraço, que falam com a gente, nos encontram no Manaim. É uma festa maravilhosa. E nós estamos numa sequência muito interessante, sobretudo para aqueles que estão projetando o seu futuro. Para o jovem que está fazendo escolhas, para o jovem que está olhando para frente e escolhendo uma profissão. Inclusive, no caso da pauta de hoje, é interessante porque não só pode ser uma profissão, como você pode ser usado na casa do Senhor, na igreja, através daquilo que você vai aprender, daquilo para o que você vai se preparar. Esse programa é uma sequência do programa da semana passada, portanto, se você não assistiu ao outro, quando terminar esse, volta, assiste o outro, você vai ter o complemento da informação que é importantíssima no sentido de entender esse papel que você pode ter na sua vida profissional e também no dia a dia da igreja. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto. Vamos ver quem está no estúdio hoje aqui. Muito bem, está esse grupo de jovens, sempre muito bonito, que está presente aqui. E eu começo cumprimentando minha jovem colega, Priscila Lopes. Priscila, paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, pastor, tudo certo, graças a Deus. Muito bem. E a minha colega Estela, que também é Lopes, né? Estela Lopes Costa ou Costa Lopes? Lopes Costa. Lopes Costa. Então, Lopes e Lopes hoje está tudo certinho. Estamos em família. Estamos em família, exatamente. Vai ser, Estela. Pai do Senhor pastor, Pai do Senhor Priscila, Pai do Senhor jovens que estão aqui no estúdio, Pai do Senhor a todos que nos assistem. Nós estamos numa continuidade do programa da semana passada, nós estamos falando sobre a língua brasileira de sinais, sobre a Libras. E quem assistiu o programa da semana passada já sabe a pergunta que eu vou fazer hoje. Que o nosso colega Daniel deixou uma pergunta para a Priscila responder hoje, que a Priscila, diante de tanto conteúdo que a gente viu sobre o idioma, sobre esse idioma e tantas informações, por onde a gente começa? Por onde quem está nos assistindo pode começar? Para quem está na nossa igreja, uma opção são as oficinas que a igreja fornece. Então, nós temos oficinas todos os anos. Aqui no estado do Espírito Santo, nós temos na Grande Vitória, sempre abre as oficinas. Tem aqui em Vila Velha, Vitória, Cariacica, Viana. Temos essa oportunidade. Este ano nós estamos tentando aprimorar um pouco mais, expandir um pouco mais, e ainda é um projeto ainda. Vamos ver se der certo, o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor, a gente vai divulgar isso daí mais para frente. Mas é começando com os cursos. Começa com o curso básico, aprendendo o básico ali. Aprenda, não pulem direto para uma faculdade. Porque Letras Libras, ele vai te ensinar teoria, ele não vai te ensinar sinais. Ele vai te ensinar letras. E o que você vai entender sobre letras referente à língua brasileira de sinais. Então, vá primeiro para o básico, vai para o intermediário, vai para um avançado, faça a oficina na igreja, entre nesse meio, começa a conversar com o surdo, aí depois você vai fazendo os cursos aí, se profissionalizando. Eu queria chamar a atenção aqui, Estela, na abordagem, na pergunta que ela fez, e você reforçou na resposta, porque a gente que está aqui no dia a dia, a gente sabe muita coisa associada a esse universo de Libras, né? Mas quem está em casa pode não saber isso. Vocês duas usaram a expressão língua brasileira de sinais. Então, do ponto de vista de qualquer língua, de qualquer idioma, você tem N linguagens diferentes. É muito comum que alguém pense que Libras é linguagem. Não, Libras é uma língua. Tá? É um idioma, tá? Que, nesse caso, para a tradução e interpretação que as nossas intérpretes fazem, para a língua brasileira de sinais. Ou seja, você tem em outros países sinais diversos em relação àquilo. Quer dizer, você é intérprete de Libras aqui no Brasil, não vai conseguir executar essa interpretação, não vai ser compreendida em outro país. Exatamente. No Trombetas de Festa do ano passado, foi cantado louvor em inglês e russo, né? Eu falei, maravilha, graças a Deus. Muito bom. Eu amei, que ficou lindo, realmente ficou a coisa mais linda, assim,
uma operação do Espírito Santo maravilhoso. E aí o Senhor falou assim, e você vai fazer em outra língua também. Eu falei, eu? Eu falei, eu? Falei, não tem condição. Fui falar com algumas pessoas da equipe, não precisa, não tem necessidade não. Nossos surdos aqui são brasileiros. E o Senhor falou, não, você vai fazer sim. Eu falei, vou fazer. Não, vou fazer. Fui tentar, pelo menos o Amazing Grace, não sei falar inglês, sou péssima. Amazing Grace. Isso daí, muito obrigada. Então, eu falei, eu vou tentar esse em ASL, que é a língua de sinais americana, né, lá dos Estados Unidos. Eu falei, eu vou tentar traduzir esse daí. Aí eu fui estudar, estudei, comecei a estudar. Chegando perto do Trombetas e Festa, vem informação pelo canal do YouTube. Vem Ida, Priscila, pelo amor de Deus, uma surda lá da Irlanda, tá? Vai assistir Trombetas e Festa, e como é que nós vamos fazer? Eu falei, eu lá sei a língua de sinais da Irlanda, gente, totalmente diferente. Então, sim, a língua é uma língua, não é uma linguagem, né? E aí, porque ela tem toda uma estrutura, ela tem sua própria gramática, ela, enfim, como qualquer outra língua, ela tem a sua estrutura. E ela é brasileira, então ela é daqui. Eu fui para Bolívia em 2017. Fui varar lá na Bolívia, foi eu. Chegando lá, nisso Suelen foi comigo, que era outra intérprete. Aí Suelen orando, quando a gente fazia período de oração, eu orava, Senhor, manda surdo. E eu orava de cá, manda não. Manda não, porque eu não sei a língua de sinais de lá, não manda não. Lógico que o Senhor ouviu a oração de quem quer evangelizar, né? Que a minha, ele descartou, nem chegou nem do teto. Chegamos lá na igreja da Bolívia, lá em Santa Cruz. Na hora que a gente chegou no culto, 3 surdas. 3. Aí veio Sueli. 3 surdas. Eu falei, problema seu. Você orou, você vai interpretar. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que era a única coisa que eu sabia. E o alfabeto mais ou menos, porque algumas letras ainda é diferente. Não precisa, vou interpretar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida, o que eu vou fazer? Olha, eu acho que eu só não virei de cabeça para baixo para tentar interpretar para surdas. Aí, interpretando, suei, e eu nem tava calor naquele lugar. E aí, fomos interpretar de acordo com... Aí, nós utilizamos aquilo que falamos no primeiro episódio, que eram os classificadores. Falei, vou usar classificador. Vou tentar trazer as imagens na minha cabeça para cá de algum jeito. Não, e o pastor estava pregando, olhando direitinho, o pastor estava pregando sobre a fé e botou um monte de teólogo, filósofo, e falando sobre a fé que a filosofia traz. Esquece filosofia, esquece, e eu fui trazer fé da forma qual dava. Eu lembro de que eu apontava para o céu, eu falava, você quer ir para o céu? Aí esse carro eu assim, foi lá no céu, foi lá no céu. Enfim, acabou o culto todo, fomos orar, eu falei, Senhor, eu falei, pastor, ora por nós. Aí orou por nós, o Senhor falou assim, minhas servas, não vos preocupeis, em tudo que vocês erraram, eu operei maravilhas nas vistas dele para que entendesse o certo. Amém. Eu falei, amém, é isso. Então, sim, a língua é brasileira. Vai para algum outro lugar que não dá, mas se for referente à igreja, seja dependente do Senhor para Ele operar milagre na vista do surdo para que você possa conseguir fazer a tradução. Eu queria só perguntar uma coisa, Priscila. Eu estava conversando, falei com você antes, a minha irmã é fonoaudióloga e uma das primeiras coisas que ela me ensinou foi que não existe mudo e não existe surdo mudo. Exatamente. Existe a pessoa muda. Eu conheço um mudo. Ele não fala, ele tem problema nas cordas vocais. O que é a mudez? É problema nas cordas vocais. Então, não sai nenhum tipo de som. Por que o surdo não é mudo? Porque ele vai falar. Existem vários surdos que falam. No último seminário mesmo, do feriado que teve agora, nós estávamos com 2 surdos muito bem oralizados, falam muito bem, se comunicam, nem parece que é surdo um. Ele sai falando com você, ele grita seu nome, de onde você está. Aí você não consegue repetir, né? Porque não dá. Eu trabalhei no Tribunal de Justiça, lá nós tínhamos 180 surdos. Aí, onde lugar que eu estava, tinha uma prateleira, eu estava do lado de cá, mexendo no computador, passando alguns serviços para os meninos. Do lado de cá tinha outra surda, que ela queria falar comigo. Aí ela gritava de lá, ela gritava. Aí eu de cá respondia, nada, não tem nem condição, né? Eu tinha que sair de lá e falar. Então, o surdo, ele fala, ele pode falar, né? Se ele passar por uma fono, se ele fazer todo um tratamento, ele consegue se oralizar tranquilamente. E é uma bênção para eles também, porque querendo ou não, eles vivem num mundo onde a maioria são ouvintes. E aí é uma forma de se comunicar. Eles acabam por não desenvolver, aqueles que não têm acesso, por exemplo, a um serviço, né, de um tratamento, acabam por não desenvolver a oralidade por não ouvir. Sim, exatamente. Né, como consequência de não ouvirem, então eles não sabem expressar
se expressar utilizando a fala. Exatamente. Né? Por isso, está perfeita a sua abordagem. Estela, vamos então continuar com os nossos jovens? Vamos conhecer as meninas que estão aqui conosco hoje. Vamos para a nossa primeira pergunta. Pai do Senhor, pastor Josias, Priscila. Eu me chamo Vitória, sou da Igreja de Vila Velha 1, do Ministério do Pastor Jerônimo. E minha pergunta é correto interpretar mesmo estando emocionalmente abalado? Olha, a palavra correto é bom a gente sempre... É muito forte, né? Porque, principalmente em questão de igreja, a gente é tocado pelo Espírito Santo, em alguns momentos a gente vai se quebrantar. O certo é você manter a postura. Você vai deixar de chorar? Às vezes não dá. Às vezes estou com a cara feita achando que é expressão, não. Estou tentando segurar o choro para não chorar. Mas o correto é você tentar ser o mais neutro possível. Mas acredito que uma das minhas maiores desafios nessa questão foi o passamento do nosso saudoso pastor Giodeti, que não tinha como não conter, né? E aí eu estava ali interpretando e a vontade que eu tinha de pedir desculpa o tempo todo, porque era uma coisa muito forte, abalou a todos, mas não vai deixar de interpretar, vai continuar, mas se mantendo o mais neutro possível. Mas quando o Espírito Santo fala, então quando é um momento mais delicado, né? Um casamento, uma amiga que você vê está interpretando, a amiga está chegando, já aconteceu, a amiga está chegando de noiva, aquela coisa linda, aí sai uma lágrima assim, a maquiagem derrete junto, a gente só deixa, porque também se limpar não dá tempo, então a gente vai deixando tudo acontecendo, se segura, vai respirando, se não deu mesmo, não, eu preciso que me substitui, aí a gente faz o sinal para substituir, aí alguém vem, te substitui, você senta, se acalma e depois você volta para a tradução. É interessante que vocês sempre trabalham também, no mínimo, em duplas, né? Sim, pelo menos 2. É necessário porque há um revezamento porque há um cansaço, né? Acho que até uma das perguntas, porque sempre pergunto, por que vocês trocam? Como é que troca? Como é que sabe que tem que trocar? Porque, querendo ou não, é uma língua que te traz um cansaço físico, você está em pé, e também um cansaço mental, porque o tempo todo pensando, traduzindo de lá para cá, então é necessário, pelo menos 2, o mínimo. Vamos seguir. Vamos. Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, Priscila, me chamo Rebeca, sou da Igreja de Guaranhuns, Vila Velha, Ministério do Pastor Rafael Bolt. Minha pergunta é justamente sobre esse assunto que já começamos a abordar. Eu percebo que, geralmente, em cultos prolongados, reuniões, há sempre um revezamento entre intérpretes. Esse revezamento se dá sempre ou somente em cultos prolongados? É necessário que haja o revezamento? Se for um culto acima de 30 minutos, 40 minutos, é bom que tenha um revezamento, né? Na verdade, já é comprovado cientificamente de que a nossa mente ela consegue traduzir até 20 minutos. Então, 20 minutos eu estou ali traduzindo bem. Porque passou disso, minha mente começa a cansar. Eu não vou deixar de traduzir, mas eu não vou trazer tanta qualidade na tradução quanto precisaria ter, né? Por isso que nós temos a questão de ter pelo menos 2 intérpretes. Isso quando eu estou falando, pastor, para o surdo. Quando eu tenho um surdo cego, é no mínimo 3 para cada um. Então, se eu tenho 4 surdos cegos, nós vamos ter um seminário ao qual tem 4 surdos cegos inscritos. Então, são pelo menos 12 intérpretes que eu vou precisar. 3 para cada surdo cego para atender a demanda, né? Mas é necessário, como nós estávamos falando, há um cansaço cognitivo, porque a gente tem que pensar muito rápido, principalmente se for uma interpretação que é simultânea. Então, está falando, a gente está ouvindo e está pensando, e tem aquela questão que no episódio passado nós falamos, às vezes estou explicando ainda uma coisa e pensando ainda, ouvindo o que o pastor está trazendo, guardando essa informação para depois eu trazer em conjunto com isso, explicar toda essa história, ou só jogou um texto, ou tem que tentar. Por isso que é importante o tradutor e intérprete ter conhecimento nas áreas. Eu falei que na minha vida eu andei em tudo quanto é canto, lugar, e eu glorifico o Senhor, porque de tudo que eu sei hoje um pouco, me ajuda hoje na tradução. Participei, fui traduzir um negócio jurídico. Hoje tem um programa Momento do Direito, vamos traduzir, está aqui. Fiz curso técnico de informática. Sim, teve algum momento que falou de um programa sobre digital, sobre tecnologia. Show de bola, me ajudou. Fui gerente, então tem coisas falando sobre administração. Tá, tudo bem, dá para mim também. Sobre química, ciência e fé, graças a Deus. E então, ciência e fé está aí com os maiores desafios. Então, também dá. Então, todos esses conhecimentos fez com que essa bagagem de experiência faz com que eu consiga desenvolver isso mais rápido. Mas, ainda assim, traz uma questão do cansaço. Então, é necessário ter
esse revezamento. E tirando aqui, quando você esquece, a colega ou o colega que está na sua frente, a cara já é espontânea. Você vai interpretando, quando você olha assim, você faz assim. Aí ele já te joga o sinal, depois não entendeu. Aí ele começa a prestar atenção para ver o que foi que você não entendeu, para tentar te ajudar, que também é o nosso apoio, é o nosso recurso ali na hora. Tem essa colinha, né? Tem a colinha, graças a Deus. Vamos lá, quando você falou sobre surdo e cegueira é um capítulo à parte. Nossa. É algo impressionante, muito interessante conhecer, mas vai ficar para uma outra ocasião a gente entrar nesse caminho da surdo-cegueira. Muito bem. A gente vai agora ter uma pergunta que vem de Eunápolis, no sul da Bahia, e essa pergunta vem da Maria Eduarda Marinho. Essa jovem tem uma pergunta a fazer, ela é da Igreja Central 1, em Eunápolis, Bahia, e a gente vai ouvir agora o que ela tem a perguntar. Fala, jovem. A paz, Senhor Jesus, irmãos. Me chamo Maria Eduarda, na Igreja Central 1, em Eunápolis, na Bahia. E a minha pergunta é: como agir quando não se entende o que foi dito? A paz, Senhor Jesus. Obrigado, Maria Eduarda, por sua participação. Grande abraço aos nossos irmãos aí no sul da Bahia, cidade de Eunápolis. Priscila, a pessoa está pregando, né? Eu me lembro uma vez que eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor disse que a morte de Jesus Cristo foi a morte mais ignominiosa que poderia ter acontecido. Como é que você faz numa situação dessa? Eu falo... Então, eu vou tentar esperar ele terminar de falar o que seria, né, para a gente conseguir interpretar, porque eu faço a mínima ideia do que significa. Mas como se trata da morte de Jesus, eu botaria que é a coisa mais especial, a coisa mais maravilhosa, é aquilo que é esplêndido, mais glorioso, que não tem para onde, não tem como contar. Na verdade, sobretudo quem está acostumado a falar em público e a depender do ambiente onde você fala. Eu, por exemplo, fui professor universitário, vice-diretor de uma instituição de ensino, então era muito comum, no momento das palestras, de reuniões, que se utilizasse de um vocabulário um pouco mais rebuscado. E quando você está num púlpito, pregando, né, e você está construindo mentalmente aquela informação que você vai passar, que você vai verbalizar, às vezes só vem uma palavra que você sabe que as pessoas não vão, a maioria das pessoas não vão entender. Só para entender, ignominiosa, tem um louvor que nós cantamos que fala sobre ignomínia. Ignominiosa é vergonhosa, foi a mais humilhante, né, a morte de Jesus, do ponto de vista, até porque também te deixei no aperto, porque eu não falei o contexto. Exatamente. Né? Ele estava falando da morte de Jesus, do sofrimento de Jesus e tal. E por isso ele entrou nessa abordagem. E às vezes acontece comigo, de você na hora só vir à mente uma expressão que pode até parecer um certo pedante, pernóstico, né? Tá usando umas expressões mais rebuscadas, mas parece que você é meio... olha as pessoas de cima para baixo. Não, não é isso. É porque você está construindo a informação, só vem. E a minha estratégia é usar a expressão que me veio à mente enquanto eu penso num sinônimo mais simples. E na sequência você então apresenta o sinônimo mais simples. Isso pode ajudar muito, né? Muito, com certeza. Não, se o seu contexto é muito mais fácil. Agora você joga a morte de Jesus, não sei nem falar essa palavra, sei lá o quê. Eu vou pensar, a morte de Jesus para mim é a coisa mais maravilhosa. Eu vou trazer aquilo que é o meu subjetivo, né? A morte de Jesus para mim foi a minha salvação. Que não deixa de ser. Que não deixa de ser. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Tá agora, fazendo, assim, com todo respeito, eu tô assim, eu tô com dó da intérprete que está fazendo essa tradução, com esse monte de palavra que você está trazendo. Pronto, você ajuda ela. Combinado. Mas vamos seguir com os nossos jovens aqui no estúdio. Vamos para a nossa última pergunta. A paz de Jesus, pastor Josias, Priscila. Eu me chamo Catarine, sou da igreja de Nelson Ramos 1, do pastor Antônio Clipe. A igreja está localizada no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo. E a minha pergunta é: como manter a postura, a vestimenta, o comportamento, tudo compatível com o que é nos ensinado na igreja? Perfeito, perfeita pergunta. Como é que é a ética do intérprete, resumidamente, dentro da igreja? O que a Igreja Cristã Maranata traz? Você pode perceber que normalmente estamos todos de preto, né? Aí pergunta, Priscila, por que o preto? Primeiro, antes de todas as coisas, foi uma orientação que o Senhor deu no começo do trabalho. Usar as vestes pretas. Então, foi uma orientação antes de ter qualquer tipo de orientação referente à lei, diretrizes que o Brasil hoje rege.
Então, hoje a gente já tem algumas leis que falam do preto, não, fala de cores sóbrias, né? Lá fora os intérpretes utilizam cores mais sóbrias, sem muita flor, muito detalhe, porque chama atenção. Mas nós utilizamos o preto por orientação daquilo que o Senhor nos deu, porque é assim que o Senhor nos guarda. É uma função, querendo ou não, que nos deixa à vista de muitos, né? Nos expõe. Então, é a forma que o Senhor nos falou que nós estamos todos iguais, o Senhor ia nos guardar, né? De toda a investida, enfim. E o comportamento? O comportamento nosso é paradinha. Normalmente a gente está parado, a gente não dança, não vai para lá, não vai para cá, que é uma característica da Igreja Cristã Maranata. É até interessante que é uma característica tão marcante, principalmente aqui no Estado, que o surdo, quando ele vê a gente interpretando, ele fala, você é da Maranata. Porque ele já sabe que é uma característica nossa. Então, ele olha para você e fala, você tem jeito de intérprete Maranata. Aí ele fala, gosto muito. Eu falei, graças a Deus que gostam, né? Então, tá ótimo. Então, nós temos essa postura, a ética da neutralidade, isso é comum para todos os intérpretes. E a necessidade também de, além da postura nossa, também de receber o surdo, né? Porque não vai só a questão da interpretação. Além disso, tem assistência. Então, nós também temos essa postura de dar assistência, de estar com o surdo no momento que ele precisa, vai precisar de uma oração, estamos lá. Precisa conversar com o ministério, nós estamos lá também. Por isso que é importante o Ministério Saber Libras, sabe assim? Porque dá para o surdo conversar diretamente com o pastor, né? Então, assim, eu acho primordial os pastores fazerem também Libras. Eu acho que vai ser ótimo, principalmente para o varão, porque às vezes quer conversar em algumas situações que não quer que a irmã esteja perto, né? Então, mas se precisar, nós estamos lá. E essa questão da nossa postura, ela é muito bem reconhecida até lá fora. O pessoal já olha para a gente e já fala, não, você é intérprete Maranata, certeza você aprendeu lá. E é uma bênção para a gente ter esse reconhecimento. Do ponto de vista de comunicação, que abrange uma série de aspectos que são muito interessantes dentro de tudo isso que a gente conversou nessas 2 edições do programa, existe, claro, um aspecto muito interessante que é o da simplicidade e da possibilidade de uma melhor visualização das mãos, que é a principal ferramenta, quando você está com uma roupa escura, um tecido preto e sem estampas. Isso é muito interessante. Você foca, mais ou menos para o ouvinte, se você tiver com uma roupa estampada, como uma poluição auditiva. Exatamente. Então é uma poluição, nesse caso, seria visual, né? Onde você tem vários elementos que podem distrair o surdo, desviar a atenção do surdo, e com uma roupa sóbria você consegue chamar a atenção para o que de fato é importante, que é a mensagem que você está transmitindo através das mãos. E agora uma perguntinha, que é a seguinte, é interessante, a gente percebe, todo mundo percebe, que vocês, além das mãos, vocês usam muito expressão facial. Por quê, Priscila? É necessário, porque você imagina, você está conversando com uma criança. Como que uma mãe conversa com uma criança? A tia Rebeca está aqui sempre falando para as crianças, né? A tia Rebeca, crianças, a paz do Senhor, tem toda uma entonação de voz, é uma coisa mais, né? Uma coisa mais suave, diferente. Chegar aqui, o pastor está no carro, né? Tudo certo. Como é que eu vou trazer isso nas expressões? Estou interpretando para uma criança, eu vou ter que trazer. Nós estávamos falando agora, estávamos gravando o livro Sinais de Vida, estávamos falando sobre o seminário que vai ter das crianças, falando os intérpretes usam expressões. A criança, ela é expressiva. Então, como é que eu vou interpretar para a criança assim? Lá, bebê. Não, Miriam, bebê. Não, lá, tem que olhar, mostra. Então, a expressão é necessária. Se o pastor está me falando mais calmo, eu vou trazer, eu vou incorporar o que o pastor está dizendo. E uma curiosidade, a gente nunca fala, o pastor está falando. Eu me coloco como pastor. Se o pastor está pregando, eu sou o pastor. Se o senhor começou a falar, eu sou o senhor. Se o pastor está impostando a mão, eu também estou. Então, eu incorporo os personagens, eu preciso disso. Se há um diálogo entre 2 pessoas, uma hora eu sou Jesus, uma hora eu sou a mulher samaritana. Uma hora eu sou a mulher samaritana com um cântaro aqui, olhando para a cara de Jesus, pensando, você está falando comigo por causa de quê que eu não falo com você? E a minha expressão é, tá olhando o quê? Não. E Jesus me assim, me dá água um pouquinho, por favor. Então, tem que ter esse diálogo e a expressão, porque senão fica uma coisa, você está feliz?
Ah, que felicidade é essa? Da onde você é feliz? Né? Você está triste, né? Então, a expressão é necessária, tanto do rosto como também do corpo, quando a gente faz esses tipos de movimentos. Muito bom. Olha só, eu tenho certeza que esses episódios trouxeram muitas curiosidades e despertaram muito interesse nas pessoas conhecerem mais sobre esse mundo, que é o mundo de Libras, é o mundo do surdo, né, que, aliás, a expressão correta de se usar é surdo mesmo, do ponto de vista da maneira que eles preferem ser chamados, Exatamente. Tá certo? E antes da gente encerrar, na semana passada eu esqueci, vou fazer o seguinte, vou falar 2 mensagens que foram enviadas para nós aqui, para que você saiba que a gente está vendo o que você está escrevendo nos comentários. Então, Ana Sara Nogueira, ela escreve o seguinte: a paz do Senhor Jesus Cristo. Ana Sara, assistindo de Manaus, no estado do Amazonas. Um abraço para você aí de Manaus, no estado do Amazonas. E ela ainda completa dizendo que ela é da igreja do bairro Zumbi dos Palmares. Abraço para você, Ana Sara. Também Sônia Ferreira, ela manda a seguinte mensagem: a paz do Senhor Jesus a todos. Como diz o Jorge Pessoa, que bênção! Ela escreve aqui, escreveu bênção, isso mesmo. Programa maravilhoso. E ela diz o seguinte: meu marido e eu, aqui em Belo Horizonte, conhecendo os irmãos do Peru. Nós tivemos recentemente um programa especial com os irmãos da América Latina, agora uma sequência de programas com os irmãos da América Latina. Recebemos irmãos aqui lá do Peru, aquele país que faz divisa com o Brasil, ali perto do Acre, e os irmãos estiveram aqui, ela comenta sobre isso e participando de experiências tão enriquecedoras. Louvado seja o nosso Deus, é o que diz a nossa irmã Sônia Ferreira de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço para vocês. Não deixe de colocar a sua mensagem aqui, né? Comente nos comentários para a gente poder, quem sabe, próximo programa a gente vai ler a sua mensagem aqui, tá certo? Priscila, muito bom ter você aqui. A gente se encontra nos bastidores, nos corredores, no corre-corre do dia a dia, conversa muito, de vez em quando junta a turma para tomar um café, isso é muito gostoso, mas é muito bom ter você trazendo esse número de informações muito interessante. Quero mandar um grande abraço para o pastor João, Amém. que conduz esse trabalho de Libras, para Eliette, que está com a gente já há 1,5 décadas, que a gente está trabalhando junto Glória aqui. a Deus. Não pode esquecer de mandar um abraço para minha querida amiga e colega Lili. Tá? E você também conduz um programa Sim. voltado para Libras, Sim. que é o Libras Sinais de Vida. Libras Sinais de Vida. Então, procura lá no YouTube, Libras Sinais de Vida. Outro dia eu estava conversando com um pastor, ele não sabia que dentro da página do canal, no desktop, no computador, tem uma lupa interna, tem uma lupazinha, que você pode colocar lá, Libras Sinais de Vida, ele vai colocar a playlist desse programa para você assistir. Se está no sistema multiplataformas, continue acompanhando a programação, que você vai ter essa oportunidade de conhecer mais sobre Libras com um programa conduzido pela Priscila. Priscila, Amém. Deus abençoe. Pai do Senhor, muito Pai obrigado. do Senhor, pastor, Pai do Senhor, meninas, Estela, a todos que nos assistiram até aqui. Se tiverem dúvida, deixa aqui também no comentário. A gente está aqui para o que precisar e estar em contato. E é um prazer estar com os irmãos. É muito bom falar daquilo que a gente ama. Por mais que, como no primeiro episódio, a gente não queria, mas o Senhor nos deu e a gente tem um maior amor por esse trabalho, principalmente pelos surdos, que são almas que precisam também saber Amém. sobre o Senhor Jesus. Isso eu posso testificar aqui. Essa turma gosta desse trabalho, ama mesmo. Minha colega Estela, paz do Senhor. Pode ser o pastor, pode ser a Priscila, um grande prazer. E eu queria até só fazer um comentário sobre como isso é maravilhoso na obra. Eu falei da minha irmã que ela é fonoaudióloga. Na faculdade dela, em um momento de aula, assim, eles falaram sobre como a Igreja Cristã Maranata é referência nesse assunto, sobre a inclusão, sobre a acessibilidade. E foi uma coisa que marcou até mesmo a gente, sobre como o Senhor tem usado a vida dos irmãos nessa área. Uma grande bênção. Glória a E Deus. Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. Continue assistindo, curte, comenta e compartilha. Amém. Jovens, a casa é de vocês. Voltem sempre que quiserem. Será um grande prazer receber vocês aqui, tá bom? Deus abençoe e obrigado pela presença de vocês. E a gente chega então ao final de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Tá nos assistindo pelo YouTube?
Olha só, tem muita coisa que você pode fazer. Participa do programa. Como? Curta, comente, compartilhe. Isso é muito interessante para esse conteúdo, para a divulgação desse conteúdo, e Deus certamente vai retribuir na forma de bênçãos na sua vida. Está na programação da TV Manaim? Daqui a pouquinho, um novo programa cheio de notícias, informações, aprendizado, bênção para a sua vida, tá certo? Se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta com mais uma edição. Deus abençoe. A paz do Senhor.